A saúde e a ciência não contada nos livros. E hoje a gente começa com fluoxetina, disfunção sexual masculina e epigenética. O que seria epigenética e por que nós profissionais da área da saúde precisamos saber de epigenética, Alex? Justamente esse termo que, nossa, genética associa genética, associado parece coisas difíceis, e eu tô trazendo isso aqui para vocês porque um colega meu, um urologista, ele chegou com essa pergunta e eu achei muito interessante porque ele perguntou: Alex, me explica essa questão da epigenética. Vamos entender de uma maneira simples na epigenética. Então a gente tem o DNA, qualquer mecanismo, qualquer molécula, qualquer resposta frente às nossas células, seja de agonistas naturais, agonistas artificiais ou fármacos antagonistas, eles vão sinalizar a célula de alguma forma e essa célula ela vai ter uma resposta. E a gente pode pensar da seguinte forma, que são as proteínas que estão relacionadas com as regiões promotoras do DNA. Vamos pensar de uma seguinte forma: abre ou fecha o DNA, abre ou fecha o DNA, liga ou desliga o DNA para sintetizar alguma coisa ou para trazer alguma resposta. E vamos associar isso agora com a questão da impotência sexual junto com a fluoxetina, por exemplo, aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são fármacos aí utilizados para o tratamento da depressão. E na depressão a gente sabe que a gente pode ter aí elevação, falta de neurotransmissores como noradrenalina, serotonina e glutamato. Então alguns neurotransmissores eles estão alterados e alguns hormônios eles estão alterados, né, na questão da depressão. Então é muito interessante a gente associar isso. E ele me veio com essa pergunta, com essa proposta: Alex, por que a fluoxetina ela está associada? Me explica essa epigenética dos fármacos para eu poder entender. Então vamos explicar aqui epigenética no DNA é o seguinte: fiz metilação e eu tenho a enzima que tira a metilação. Fiz metilação e eu tenho uma enzima que faz a tirada dessa metilação. Ligo ou desligo regiões promotoras para dar uma resposta à célula. Então, ou seja, tudo que eu ativo no citoplasma da célula, vou para o DNA, eu ativo de alguma forma. Então a questão é que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles trazem, né, seja por metabólitos que são gerados ou pelo próprio desencadear do mecanismo de ação da farmacodinâmica desses fármacos, a gente não se sabe ao certo. Mas o que a gente sabe é que algumas metilações são inseridas no DNA, e aí eu posso deixar o nome delas aqui, né, dessas metilações, e uma enzima que é uma histona D3-deacetilase, ou seja, uma enzima que corta esses metil, que deixaria a função sexual normal, elas são inibidas por esses fármacos. E aí a inibição a gente ainda precisa estudar, a gente não sabe se seria pelo fármaco, pela farmacodinâmica propriamente dita, ou se seria por algum metabólito que é gerado na metabolização, e esse metabólito ele pode ter essa interferência. Então, ou seja, para poder finalizar, a função sexual normal de um indivíduo ela estaria associado em determinadas regiões no cérebro, que seria na área pré-frontal, no cérebro, na área caudada, tá? Ela estaria associada com uma não metilação, ou seja, com a ligada do enzima que tirava esses metis, essas moléculas, essa química do DNA. E aí os antidepressivos eles fazem o contrário em alguns indivíduos, eles adicionam o metil e bloqueiam a enzima ela fica cega, ela não consegue cortar, e aí a gente tem aí a disfunção sexual masculina relacionada. Então, meus amigos, para quem não gosta de estudar o interior da célula, para quem não gosta de biologia molecular, para quem não gosta de genética, sinto dizer que isso daí é o segredo, a chave para as causas e as curas e as doenças. Temos que olhar bioquímica, epigenética e genética para os processos na área da saúde, para poder responder câncer, doenças ainda não curáveis, doenças infecciosas.
Até a próxima, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês tenham aprendido um pouco de uma maneira mais simples, de uma maneira mais fácil, o que seria epigenética e como os fármacos inibidores não seletivos da recaptação de serotonina podem desencadear disfunção masculina. Até a próxima, abraço, beijos!